26. Então, a gente conversou aquela semana sobre a Câmara de Retificação. O capítulo era o trabalho, enfim. André Luiz ingressou no trabalho, ingressou na tarefa. E ali ele conseguiu, naquele momento, ele consegue finalmente começar a trabalhar em nosso lar, ali naquelas câmaras de retificação. Hoje a gente vai ver o que tinha acontecido antes, porque a gente lembra que ele tinha conversado com a mãe de Lísias, a dona Laura, e a dona Laura estava falando com ele: meu filho, procure observar, evite curiosidade, mas não deixe de aproveitar o momento para se lançar à tarefa. Ela passou ali uma série de recomendações a André Luiz, além destas, para que o André Luiz pudesse aproveitar melhor essa excursão que ele ia fazer lá na Câmara de Retificação. E o que a gente vai perceber agora? A gente vai perceber justamente o momento em que aquele mentor espiritual, Rafael, ele pega André Luiz e vai levar até mais um dos ministros de nosso lar. E ali eles vão começar a conversar sobre o trabalho. É sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. O pessoal vai entrando e a gente vai aproveitar para projetar aí. Flávio, 1 hora que a gente tem? Não, então tá. Não, é só para saber, porque a gente tem 1 hora, mas já começou dando problema. Por que aqui? Eu não consigo projetar a, a tela nosso lar. Deixa eu ver se agora vai. Espera aí. Agora foi. Apareceu aí? Então tá bom. Então vamos lá. O capítulo é o 26, Novas Perspectivas. André Luiz narrando. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, Dona Laura, acompanhei Rafael convicto de que iria, não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Então aqui a gente para fazer o primeiro comentário. O primeiro comentário vem do seguinte: o mentor espiritual Rafael encontra o André Luiz lá na casa da dona Laura e vai levá-la até o ministro Genésio. Nesse momento a gente vai ver o quê? Um André Luiz diferente. Um André Luiz que já não é mais aquela pessoa que estava ali prestando atenção, admirado com coisas do plano físico, da paisagem do plano espiritual. O André Luiz agora ele tinha uma outra visão da tarefa, uma outra visão do que significava para ele o plano espiritual. Já não bastava mais ficar admirando as coisas. Agora ele se preocupava: qual é a postura mental que eu preciso ter? Lição muito importante, principalmente para quem é desencarnado, sim, mas também muito importante para a gente que fica aqui como encarnado na Terra.
Porque todas as vezes que nós adentramos em algum local, principalmente quando esse local é estranho, todas as vezes, todas, nós precisamos perceber qual é a nossa postura mental naquele lugar em que nós estamos entrando. Porque a gente costuma ver muitos médiums, a gente costuma ver muitos amigos, que às vezes são médiums desconhecidos, quando ingressam em determinado local, ficam prestando atenção nisso, naquilo, depois falar e sair tão mal daquele lugar. Falta de vigilância. Então a gente percebe o quê? A gente percebe então o quê? A gente percebe que naquele lugar ali, peraí só um minutinho que entrou. A gente percebe que ali André Luiz guarda a postura mental de quê? Prece. Ele estava indo e estava vigilante, ou seja, consciente do trabalho que ele precisava desenvolver naquele momento. Deixa eu só seguir aqui. E a gente percebe o seguinte, eles chegaram no lugar de aeróbus. Para quem está chegando agora no estudo, o aeróbus é justamente como se fosse um ônibus que existe no plano espiritual. E a gente fica assim, mas espírito precisa de ônibus? Espírito precisa de meio de transporte? Nós conversamos isso no início do estudo da obra Nosso Lar, que Jesus disse a Nicodemos, olha, o espírito sopra onde quer, ou seja, o espírito, ele pensa, ele vai. Só que nem todos os espíritos, quando chegam ao plano espiritual, têm essa capacidade de deslocamento. Muitos espíritos, quando chegam ao plano espiritual, ainda precisam se acostumar até com a gravidade do plano em que se encontram, que é uma lei universal que existe em alguns planos espirituais muito próximos aqui da Terra. Então a gente vai percebendo que os espíritos ali estavam chegando de aeróbus, que é o transporte em nosso lar. A gente vai seguir aí. André Luiz pedia, então, que Deus não deixasse que faltasse a ele trabalho e força. O trabalho e as forças para realizar o trabalho. Aí ele vem dizendo assim, em poucos minutos achava-me diante do respeitável Genésio, o ministro, um velhinho simpático cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. A gente percebe que em todos os momentos que a gente tem ali a obra Nosso Lar, a gente vai ver sempre que os ministros, esses mentores espirituais, eles sempre falam assim, muito simpático, um velhinho, aí a gente tem a impressão assim, um velhinho como? Caído? Não. Todos os mentores espirituais, eles são simpáticos, mas são enérgicos. Porque energia não tem nada a ver com a pessoa ser mole. Tem a ver, ser simpático não tem nada a ver com a pessoa ser mole, tem a ver com a pessoa ser firme. Nenhum mentor espiritual, ele deixa de ser firme. Ele é sempre firme na tarefa dele. Vou reproduzir de novo aqui, saiu da tela. Rafael apresentou-me Genésio fraternalmente. E me disse o ministro, sim, é o nosso irmão André? E André Luiz diz, para servi-lo. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse íntere, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, o Rafael, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu encargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer, Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. André Luiz narra, compreendi a sutil alusão
e obtemperei. Este é o meu maior desejo, Genésio. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos: Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo ministério do auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefício, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por gentileza seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje mais que nunca a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Aqui ficam bastante pontos, vários pontos para a gente trabalhar. Deixa eu ir adequando umas coisas aqui. Pronto. Primeira coisa que o André Luiz vai chegar lá perto do ministro, e aí o ministro vai dizer: olha, a dona Laura já conversou comigo a respeito. A gente percebe que existe uma organização na tarefa do bem, que é aquela coisa de recomendar. Eu me recordo quando um companheiro chegou aqui em Miracema para o trabalho na Casa Espírita, e ele trazia na mão uma folha. Eu falei: o que é isso? Era até o nosso irmão Costa. E ele falou assim: não, Rafael, eu trouxe aqui uma carta de recomendação do grupo espírita que eu frequentava, que era o Centro Espírita Leon Denis, o CELD. E isso é interessante, que a gente às vezes não valoriza essas coisas. Um trabalhador sai de uma casa espírita, vai para outra casa espírita, e a pessoa pensa que vai chegar lá, está tudo bem, você não precisa de nada. Veja que ali na colônia espiritual Nosso Lar, como que funciona a regra, como que funciona a ordem? Ele está indo até um outro ministro para trabalhar, para pedir um trabalho, para pedir uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de servir. E o ministro já recebeu a indicação dele. Ele foi notificado pela dona Laura. Ou seja, ele chega com a recomendação de uma outra pessoa. Isso chama-se organização. Abrindo um parênteses, a gente precisa disso também nas instituições aqui, as instituições espíritas, as instituições religiosas. Por quê? Porque a pessoa chega, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe se a pessoa tem algum transtorno, você não sabe se a pessoa é golpista. Tem de tudo no mundo. Então é importante essas recomendações. Obviamente, mas em Nosso Lar tem golpista? Não sei. Não me recordo se eu passei em Nosso Lar ou não. Mas eu sei dizer o seguinte: tem muita gente que pensa que está preparado para a tarefa, quando na verdade não está. Então, o André Luiz, para chegar até lá, ele precisava chegar com a recomendação de alguém. Porque não adianta o espírito falar que está preparado para a tarefa apenas. É preciso realmente estar preparado para a tarefa. E ali ele está chegando para observar a tarefa. E isso também já requer uma recomendação, porque não é todo mundo que pode ingressar em qualquer lugar, ingressar num lugar que tem trabalho, sem estar com o mínimo de preparo. Porque se você não está preparado para ingressar num lugar, ainda que seja para observar, você vai atrapalhar. Vejamos, por exemplo, a pessoa que quer acompanhar a operação de um médico no centro cirúrgico. Está preparado? Se não está, vai desmaiar, vai atrapalhar. Quer dizer, aí, ao invés de ter um paciente, passamos a ter dois.
aquele que está sendo operado e o outro que desmaiou, porque não estava preparado para ver a cirurgia. Então, a gente precisa entender que tudo no plano espiritual funciona de uma forma muito bem organizada. O ministro Genésio recebe André Luiz. Já havia recebido a notificação da Dona Laura. E ali ele começa a conversar e o André Luiz já se mostra o quê? Muito mais humilde. Humilde. O André Luiz agora quer força para trabalhar e já começa a reconhecer o seguinte: olha, eu passei tanto tempo recebendo amparo aqui em nosso lar, e aí ele descobre o seguinte: olha, isso tudo que eu recebi foi misericórdia divina, porque na verdade eu não merecia. A minha mãe fez uma intercessão por mim e eu até agora só fui agraciado. Olha que interessante isso. A gente começar a reconhecer que muita coisa que a gente recebe não é mérito nosso. É alguém que está pedindo por nós, que nós ainda não temos condições de receber tanta graça. Olha como Deus é bom. Às vezes a gente pensa assim: ah, mas fulano merece. O que é que a gente merece? O que é que a gente tem feito por merecer? Porque a gente tem mania de achar que faz muita coisa. Mas será que fazemos mesmo? Será que praticamos a caridade como ensina Jesus? O fato é, o que manda é a nossa consciência. Mas, independente disso, nós temos pessoas que podem pedir por nós. E essas pessoas, a gente viu isso lá no capítulo que trata da intercessão, e essas pessoas fazem com que a misericórdia divina se potencialize sobre nós, se aumente sobre nós. O André Luiz hoje reconhece isso. Sinal de humildade. Porque tem muita gente que fica praticando a caridade e contando o quanto já praticou de caridade e achando, então estou praticando isso aqui porque eu vou ganhar mais meta, vou ganhar mais isso, vou ganhar mais aquilo. Já não... Caridade não faz conta. A caridade, ela é humilde. Como é o André Luiz agora? Reconhece que, olha, eu sou um grande devedor. Tudo isso que está aqui já está até muito para mim. Então eu preciso retribuir de alguma forma tudo que eu venho recebendo. Ele quer trabalhar. Primeira lição para servir com Jesus: humildade. Humildade. E é isso que o André Luiz começa a apresentar aí para o ministro Genésio. Para quem está chegando agora, a gente tinha falado do capítulo 27, e agora eu recuei, porque eu tinha pulado um capítulo, voltei ali para quando o André Luiz encontra o Rafael e é levado até o ministro Genésio. Então, André Luiz já se mostra ali aquela pessoa: olha, já recebi muito, está na hora de eu retribuir. É um pensamento que a gente precisa ter também nos dias atuais. Quantas graças nós recebemos de Deus, o quanto nós queremos o envolvimento de Deus na nossa vida e o quanto nós temos trabalhado na obra de Deus. Trabalhar na obra de Deus é ir para o centro espírita, é ir para a igreja, é ir para não sei o quê, é fazer o bem. A doutrina espírita tem a seguinte bandeira: fora da caridade não há salvação. É praticar a caridade de verdade. André Luiz ali se vê uma pessoa devedora, mas agora não esse devedor dessa coisa: quem sou eu? Eu tenho muito débito, eu sou um espírito endividado. Não é essa. O André Luiz é um devedor ali, se reconhece devedor de quê? De trabalho. Eu preciso trabalhar. Tem tanta gente trabalhando por mim, a meu favor. Eu preciso trabalhar em favor de alguém. É isso. A gente precisa começar a entender essas coisas. Dizem que o espiritismo é esse pessoal do Consolador, né?
Então vamos lá. André Luiz fala que tem o espírito frágil. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui nas atividades regeneradoras. Se possível, faça, por gentileza, seja concedida a concessão de visitar em possibilidade de servir. Satisfeito, notava o Genésio, no fundo do meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Olha a diferença aí. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo, do ego em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Então aqui a gente vê o seguinte: para quem chega agora, não viu o André Luiz, lá atrás, quando ele chega e vai para uma reunião com Clarencio, André Luiz chegou em nosso lar, foi retirado do umbral, ficou ali um tempo se recuperando, tão logo se recuperou, falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu quero trabalhar. Ele já está pedindo para trabalhar, ó, muito tempo. Há muito tempo. E numa dessas tentativas de trabalho, falaram com ele, olha, você vai ter que pedir autorização ao Clarencio para trabalhar. Ah, eu já estou bem, já me recuperei, já não estou mais aquele espírito combalido, aquele espírito que chegou aqui cansado, eu estou muito bem, já estou até querendo trabalhar. Vou lá conversar com o Clarencio. Chegou lá, o Clarencio deu uma lição nele, que o André Luiz saiu desanimado, muito desanimado, depois da reunião do Clarencio. Mas ele saiu tão desanimado que a mãe dele veio visitá-lo. Não sei se vocês recordam disso. A mãe dele fez uma visita a ele para mostrar o seguinte: olha, meu filho, esses sentimentos todos que você tem muita coisa que você tem, é da terra. Isso é coisa de lá, do plano material, pensamento materialista. Nós estamos aqui agora no plano espiritual precisando nos livrar desses sentimentos que a gente cultivou durante a nossa passagem em nossa encarnação aí no orbe. E o André Luiz não entendia por que não permitiam a ele trabalhar. Faltava sinceridade. Hoje ele percebe que o desejo dele de servir não era sincero. Ele não queria o serviço. Ele não viu o trabalho como uma oportunidade de servir. Ele queria ocupar o tempo. É diferente de praticar o serviço com Jesus. Trabalho de caridade não é para ocupar tempo. É para servir ao próximo. É para servir com Jesus. E esse é o grande problema dos trabalhadores em linhas gerais. Porque eles usam o trabalho para ocupar o tempo. É verdade que o trabalho é uma grande terapia para todos nós. Todos nós precisamos da terapia do trabalho. Mas a diferença do trabalhador consciente para o trabalhador que está ali para gastar o tempo
é justamente a continuidade dele na tarefa. Quando ele não tem espírito de serviço, acontece algum outro compromisso, ele sai da tarefa. Acontece alguma coisa, ele sai da tarefa. Por quê? Porque ele não tem espírito de serviço. Ele quer o serviço, mas para passar o tempo. Ele quer o serviço, mas intimamente, por mais que ele considere importante o trabalho, ele ainda não tem nele, o trabalhador, nós, trabalhadores, ainda não temos em nós, muitas vezes, a humildade de reconhecer que Deus faz tanto por nós e que nós colaboramos muito pouco na obra dele. Então, o que acontece? A gente se lança na tarefa, mas a gente se lança de uma forma ainda muito inconstante, e aí qualquer coisa que acontece, a gente sai da tarefa. Não tem isso no trabalho lá em nosso lar, assim não. Entra quem tem espírito de serviço. Obviamente que os espíritos não têm ali, olha, essa pessoa já está muito firme com o espírito de serviço, mas você tem que ter o mínimo necessário para entrar na tarefa. E o mínimo necessário é essa humildade. É reconhecer que o trabalho realmente é importante para você. Esse é o mínimo necessário. Sem isso, você não entra. Sem isso, você não entra. Eu me recordo muito do Dr. Herman. O Dr. Herman diz assim, olha, para participar da tarefa, o trabalhador tem que ter constância. E aí ele diz assim, entrou, saiu, para voltar é maior o rigor. Por quê? Porque esse trabalhador que inicia, que sai, que oscila, que não sei o quê, ele já não é mais um embrião de espiritualidade, ele já não é mais uma pessoa inconsciente. Ele já recebeu o conhecimento. Ele é indisciplinado. Então, exige-se dele mais do que daquele que chega, muitas vezes. O rigor para a readaptação do trabalhador na tarefa, quando ele sai por indisciplina, obviamente, não é por justa causa, é muito maior do que aquele que está chegando agora na tarefa. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Está no Evangelho. Então a gente vê ali o André Luiz se mostrando bem humilde, com espírito de serviço. E ele próprio diz, olha, não é mais aquele médico orgulhoso e egocêntrico. Porque tem muita gente que trabalha, não é para o outro, é para si mesmo. Para si mesmo. Quando a gente fala que o trabalho faz bem a nós, é pela via reflexa. Mas esse trabalho que faz bem a nós é o trabalho de caridade, é aquele trabalho que eu estou pensando no outro. E que Deus me usa como instrumento para ajudar o próximo. E Deus zela por todos nós. Então, se eu estou ajudando o próximo como instrumento de Deus, quem está comigo? Obviamente que é Deus. E onde está Deus, está o remédio. Eu tenho problema de angústia. Eu estava conversando outro dia com um amigo. Eu tenho problema de angústia, eu tenho problema de crise de não sei o quê, eu tenho problema disso, tenho problema daquilo. Muitas vezes as pessoas vão a médico, não melhoram. Tomam remédio, não melhora. Faz de tudo, não melhora. Não melhora a angústia. Não melhora um sofrimento íntimo que sequer a pessoa sabe explicar. Da onde que vem esse sofrimento? É uma angústia que não passa. É um mal-estar, é uma sensação estranha que não passa. Ah, é obsessão. Não é não. Não é não. Muitas vezes são crises que trazemos de encarnações passadas. Quer curar? Experimenta trabalhar no bem. Experimenta se dedicar ao trabalho no bem. Eu posso garantir para você que algumas crises, principalmente de angústia, algumas aflições, obviamente que nós não estamos falando aqui, pelo amor de Deus, de problemas psiquiátricos. Eu não estou mandando ninguém deixar de ir a médico, não estou mandando ninguém parar de tomar remédio, pelo amor de Deus.
Estou querendo dizer daquelas pessoas que passam 20, 30, 40 anos e mais anos com a mesma aflição, com a mesma angústia. Experimenta trabalhar no bem, mas trabalhar com esse espírito de serviço que está aí, de André Luiz. Experimenta. Pessoa que está com obsessão há não sei quanto tempo, experimenta se dedicar ao trabalho. Experimenta. Experimenta que vai ver. Experimenta e depois conta. Como que foi? Por quê? Porque a gente muda de sintonia quando você está trabalhando bem. Você muda a sua sintonia. Para trabalhar com Jesus, tem que mudar de sintonia. E no trabalho do bem, você muda de sintonia. A cura da obsessão, quando a gente começa a trabalhar no bem, entregando cesta básica, fazendo qualquer coisa. Ah, eu quero trabalhar na mesa mediúnica para curar minha obsessão. Não, não é nada disso. É um trabalho simples. Simples. Ouvir alguém, ter paciência com alguém, fazer uma entrega de cesta básica, doar alguma coisa. Trabalho simples. O Espírito Emmanuel diz assim, olha, no trabalho do bem é o momento que eu esqueço de mim para me dedicar ao outro. Quando eu esqueço de mim, eu esqueço a minha dor. A gente acaba mudando de vibração e mantendo-se numa outra vibração, que é a tarefa com Jesus. E a partir daí, você começa a perceber que aquelas crises começam a ficar menores, começam a espaçar. A gente vê, às vezes, algumas pessoas trabalhando muito, a gente pensa assim, fulano é muito caridoso. Fulano, às vezes, descobriu o remédio. Por isso que trabalha muito. Então, a gente segue. André Luiz diz assim, o velhinho fitou-me surpreendido e perguntou-me. É interessante, né, que a obra foi em 1940, hoje iam falar que isso daí era preconceito, chamar o ministro Genésio de velhinho. Iam falar que esse texto não ia poder ser publicado, ia dar um problema danado. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou, é mesmo você o ex-médico? Ou seja, Genésio está apavorado. Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, e disse então, louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou. Quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. O mesmo se dá, André, relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência divina. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge uma prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, André, aqui no plano espiritual, a coisa é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. Eu quero parar para destacar duas coisas aqui. Isso aqui é uma frase muito conhecida no meio espírita. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Muito conhecida e muito mal interpretada. Por quê? Porque as pessoas não leem obra. As pessoas não leem as obras de onde foram retiradas as frases. As pessoas repetem frases. Porque fulano disse na palestra, porque o Raul falou, porque o Divaldo mencionou. Não leem a obra.
repetem aquilo que o outro diz. O espírita tem mania disso. Ele não lê, ele não tira as conclusões dele em cima daquilo que está escrito. Ele repete aquilo que alguém disse. E aí, quando a gente vê vida, um balaio, uma confusão, que ninguém entende nada e começa a dar receita para o outro, dentro de casa espírita e fora de casa espírita, de coisas que não foram bem contextualizadas. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Pessoa entrou. Chega alguém e fala assim: ah, você está aqui, você não quer trabalhar ali no bazar, ali na cesta básica, ali na cantina? Você não quer trabalhar na recepção da casa espírita? E aí a pessoa fala assim: ó, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Estão oferecendo, é porque eu estou pronto. Mentira. Mentira. Às vezes a pessoa aparece te oferecendo trabalho para testar a sua humildade. Você não está pronto nada, mas acha que está. Não estudou uma obra de nada, mas acha que está preparado para a tarefa. Nunca leu nada, mas acha que está pronto para trabalhar. Ah, mas eu tenho muito amor. Ah, mas eu tenho muito desejo de servir. André Luiz também tinha. Veja o que diz o Clarencio. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Você está disposto a colaborar, reconhece a responsabilidade, aceita o dever. Tem 3 requisitos para dizer que o trabalhador está pronto. Só que a gente só leu uma frase. Eu vou projetar de novo. Porque o complemento do trabalhador pronto está embaixo. O meu amigo tem recebido enormes recursos da Providência. Está bem disposto a colaborar, primeiro requisito. Compreende a responsabilidade da tarefa, segundo requisito. Aceita o dever. Ó. Bem disposto a colaborar, primeiro requisito. Começa aí. O que é estar bem disposto a colaborar? É simplesmente querer trabalhar? A gente percebe que não. A gente percebe que bem disposto a colaborar é ter humildade. É entender o quanto aquele trabalho é importante para a sua vida. Vida. Ah, não é importante porque eu estou passando mal. É importante para a sua vida. Ah, mas é a vida aqui, a minha vida lá em casa, que as coisas estão ruins, tem um problema financeiro, tem um problema não sei aonde, tem um problema no casamento. Nós, quando vamos voltar para o plano espiritual, nós vamos levar a nossa bagagem. Vida. Vida significa aquilo que eu sou hoje e aquela história que eu tenho, tanto para trás quanto para frente. Vida. Vida não é nascimento e túmulo. Vida é eu ser um espírito imortal. O trabalho é importante para a minha vida. Estar bem disposto é ter compreendido, estar humilde, porque já compreendeu que o trabalho é importante para a minha vida, para a minha jornada evolutiva como espírito imortal. André Luiz ali se mostra humilde porque ele entendeu, olha, trabalhar é bom. Fazer caridade é uma coisa tão boa que o malandro, se descobrisse, ele ia ser caridoso só por malandragem. Então, esse é o primeiro ponto. Estar bem disposto à tarefa. Ou seja, estar desimpedido de outros interesses e reconhecendo o que é a tarefa na sua vida. Segundo requisito,
entende a responsabilidade da tarefa. É outra coisa problemática. Como que eu entendo a responsabilidade se eu não entendo nada de plano espiritual? Como que eu entendo a responsabilidade da tarefa? Entender a responsabilidade não significa ser perfeito e não ter falhas. Vamos lá. Entender a responsabilidade da tarefa é entender a grandeza do trabalho. Como que eu entendo a grandeza do trabalho? Se eu tenho conhecimento do plano espiritual. Na casa espírita, como que eu entendo a grandeza do trabalho? A responsabilidade do trabalho. Se eu tenho conhecimento daquilo que é o plano espiritual. Então, tem que ter estudo. Um mínimo de estudo. Ninguém precisa formar em espiritismo. Que eu tenho que fazer um curso, mais outro curso, mais outro curso. Não, mas você precisa ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Responsabilidade. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho responsabilidade. A não ser que eu seja doido. Porque é o seguinte, responsabilidade é o seguinte, eu sei que eu tenho um trabalho em conjunto com o plano espiritual. A gente vê que as pessoas chegam às vezes à casa espírita e o pessoal aqui quem é do grupo aqui do Paz e Harmonia já está acostumado, já cansado de me ver falando isso. A pessoa chega ao centro espírita, não sei o que, vamos abrir o centro espírita, vamos arrumar os livros da casa espírita, vamos arrumar o livro da casa espírita. Aí começa a arrumar o livro, entra a casa espírita, hoje não tem atendimento, começa a arrumar o livro e faz de conta que a casa é nossa. Faz de conta que não tem espírito nenhum ali. A casa é dos espíritos. A gente fala em espiritismo, fala em espírito, pede ajuda ao plano espiritual, mas entra na casa espírita, às vezes, para fazer as atividades sem a menor cerimônia. Conversamos as coisas no salão de palestra sem a menor cerimônia. Mas tem um monte de espírito aqui, sim. Tem um monte de espírito, inclusive, desencarnado, que perdeu filho, que perdeu marido, que perdeu um ente querido, que está atormentado. E o cidadão está no salão de palestra junto com aqueles espíritos, contando piada, falando do Bolsonaro, falando do Lula. Nós, às vezes, não entendemos bem a responsabilidade da tarefa. Ter responsabilidade com a tarefa é muito mais do que ter horário e presença. Porque tem muita gente que tem horário, tem presença, mas não está entendendo nada daquilo que está acontecendo na vida dele, na vida da casa espírita, no plano espiritual, não entende nada. E a pessoa ainda bate no peito, eu sou médium. Eu sinto espírito, mas só na reunião mediúnica que vai sentir espírito. Enquanto as coisas estão acontecendo, a pessoa anda com a vigilância lá embaixo. E deixa para bater no peito e dizer que é médium para exercer mediunidade na reunião mediúnica. Não está entendendo a responsabilidade dele como pessoa de sustentação na casa espírita, principalmente na reunião pública. Não entende a posição dele num ambiente em que está sendo complicado. Se eu sou médico que libero fluido, se eu chego num ambiente que está complicado, eu tenho que aumentar a minha vigilância para poder os espíritos me usarem. Ou então para eu não perder fluido de qualquer forma, porque o médium tem que estar aí também doando fluido todo momento. Mas tem que estar vigilante para o fluido dele não ser utilizado mal. Então, responsabilidade. Responsabilidade. Eu trabalho com evangelização infanto-juvenil. Trabalho com evangelização, trabalho.
Tem se dedicado às crianças? Busca informação sobre as coisas de criança? Responsabilidade da tarefa. Eu preciso estar em sintonia com aquelas vibrações, aquelas coisas de criança, entender do assunto, procurar entender melhor, amar e muito mais que amar, se preparar. Responsabilidade da tarefa. Segundo ponto. Terceiro ponto, aceita o dever. E aí é outra coisa. Aceitar o dever. O que é dever? Dever é muitas vezes aquilo que eu não quero, mas devo. Porque tem gente que fala assim, eu tenho esse dever, mas eu só cumpro o meu dever no dia que eu quero. Então você não entende que isso é dever. Você faz quando quer. Isso não é dever. Dever é aquilo que eu muitas vezes não quero, mas eu devo fazer. E o Emmanuel diz, a caridade é um simples dever. Olha que bonito. O Emmanuel sempre coloca a caridade como uma coisa muito simples para nós. Por quê? Porque os espíritos não exigem de nós mais do que nós podemos dar. Eu estou colocando todo esse arsenal de informações, aí, toda essa série de informações, mas agora a gente vai aliviar. Os espíritos não exigem de nós mais do que nós não podemos dar. Não exige. Olha como é que a coisa fica fácil. Ô, Rafa. E os espíritos dizem, só um minutinho, os espíritos dizem o seguinte, os espíritos pedem de nós esforços insignificantes. Ou seja, ninguém precisa descabelar, porque eu preciso para casa espírita, que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo. Não, não. Só precisa ter disciplina. E buscar melhorar. E o Emmanuel vai dizer no final, o bem é uma subida que não cansa. Ah, que bonito. Fala, Fernando. Tá. Só um Uhum. minuto. Só um minuto, Rafa. Você está muito bem mesmo. A nossa busca, a nossa aproximação de Deus vai trabalhar a nossa melhoria íntima. A Casa Espírita, ela oferece para a gente uma grande oportunidade. Ela oferece inúmeras. Agora, à medida que vamos buscando no conhecimento, nas palestras, na leitura, no estudo, nós vamos buscando também o conhecimento de nós mesmos. O nosso conhecimento sobre nós mesmos, o quanto eu mesmo preciso melhorar. E essa melhoria que a gente deve buscar para a gente, ela deve começar sempre pela busca da humildade. Aquela velha história de buscar primeiro o reino de Deus. Então, vamos buscar primeiro a humildade. O primeiro quesito das tarefas de trabalho da Casa Espírita é a simplicidade de nos oportunizar uma busca da humildade. Então, sou eu que busco aquilo que eu constranjo. Talvez eu seja muito orgulhoso e varrer em frente de casa é uma coisa difícil. Poxa, vamos buscar a faxina na Casa Espírita. De uma maneira simples. Então, eu tenho que enfrentar, na verdade, é a mim mesmo. O que eu acho difícil, eu acho constrangedor, tá o meu orgulho me mostrando. Aonde que eu sou muito muquirana, vamos lá enfrentar a nós mesmos. Vamos lá tentar enfrentar naquele quesito ali, eu vou tentar colaborar financeiramente. Então, essa é a nossa busca. E aí, olhar para a Casa Espírita como uma oportunidade, e não como o vilão que está tentando me puxar para uma tarefa. Sou eu que, às vezes, vou bater a porta e vou pedir. Casa Espírita, me arruma uma oportunidade aí para eu trabalhar o meu orgulho, que está muito latente aqui, doendo e me dando muitos males. E aí é de um amigo da Casa Espírita, ou dirigente, que nos direcione uma tarefa para que a gente possa melhorar. Se a gente mudar um pouquinho esse foco, todo mundo, a gente trabalha melhor. Era só isso que eu queria lembrar. Na verdade o trabalhador, ele se aperfeiçoa na tarefa, entendeu? Ele não chega pronto, por isso que eu disse, o espírito não espera de nós mais do que a gente pode dar. Mas a pessoa, para ser aceita na tarefa, os espíritos exigem de nós
um mínimo necessário de acordo com cada tipo de tarefa. Não tem como a pessoa chegar e simplesmente entrar trabalhando sem ter o devido preparo. Mas aí é papo de guia. São os mentores espirituais que direcionam o trabalhador, Aí a casa vai selecionar o que cada um já tem capacidade. A espiritualidade. Quanto mais humildizante a tarefa, mais ela vai ser enriquecedora para o meu espírito. Muitas das vezes a gente chega achando que tem que ser uma tarefa intelectual e ela precisa, na verdade, da tarefa simples. Uma recepção. Mas, Fernando, isso daí é uma coisa subjetiva, porque tem muita gente que está na tarefa simples e não é humilde, não. Sim. Mas é um exercício. Entendeu? E nem está exercitando nada, porque não tem espírito de serviço. Ela está ali passando tempo. Entendi. Entendeu? É estudar, é entender o plano espiritual, entender o que nós somos espíritos. Espíritos imortais e somos filhos de Deus. É isso que a gente precisa entender para a gente começar a perceber o quanto nós já recebemos de Deus e o quanto nós ainda precisamos colaborar na obra da criação.